Amados, eu queria honrar antes de começar, primeiro agradecer o convite do pastor Márcio, da pastora Regina, que gentilmente me deram essa honraria de estar aqui hoje. Como ele falou, quando ele me fez o convite, eu nem titubeei, eu nem disse assim, deixa eu pensar. Simplesmente eu disse amém, sim, porque quando a gente entende as coisas de Deus e Ele vai fazendo as coisas na tua vida, alguns medos, alguns traumas, algumas coisas, elas começam a perder força, começam a diminuir e até mesmo ir embora por completo. E eu disse, pastor, eu só digo uma coisa, a pessoa que está aqui hoje falando para vocês não vai ser o Fernando. Apenas eu estou aqui como um canal, como um vaso na mão dele. E eu queria perguntar aqui, que vocês fossem honestos consigo mesmo, para cada um de vocês fossem honestos. Quem recebeu o convite, não sei por quantos dias foram convidados, mas quem recebeu o convite e chegou até aqui hoje, que criou, que gerou toda uma expectativa de estar aqui hoje para ouvir o Fernando, levante a mão. Mais alto para eu ver. Glória a Deus para as pessoas que levantaram a mão. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não vieram ver o Fernando. Vocês vieram ouvir a voz do Espírito Santo que está sobre mim para dar a mensagem para vocês. Eu os amo, eu os quero muito bem. Eu agradeço demais vocês estarem aqui e eu peço ao Senhor que honre a vida de cada um irmão que aceitou o nosso convite. Porque quem esteve aqui entendeu o chamado. Porque eu disse assim, mãe, pode chamar quem a senhora quiser. Eu disse, eu não sei o que, até falando com o pastor Márcio, eu disse, pastor Márcio, eu não sei o que vai sair da minha boca, como isso vai acontecer, como vai ser gerada aqui a ministração da palavra, mas eu só disse assim, que deixe o Espírito Santo conduzir. Então é isso que eu estou pedindo essa noite, que o Espírito Santo continue a fluir sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui, que eu estou olhando no rostinho, porque, gente, não é pela minha força, não é pelo meu mérito. Se vocês tiverem ideia e noção da palavra vir ao meu coração, ter chegado aos meus olhos, pastor Márcio diz uma coisa que a gente aqui, quem já é daqui da casa, ele já está cansado de ouvir, eu acho lindo quando ele diz assim, gente, vocês têm que ler a palavra em 3D. E eu digo uma coisa agora para o senhor. Eu estou lendo com a pupila dilatada. Porque assim, quando a gente começa a entender que não é apenas buscar a presença do Senhor, isso é importante, a gente precisa estar na presença do Senhor mais do que nunca. Estar na presença do Senhor é glorioso, é lindo. Mas se a gente não tiver a palavra dele fincada nos nossos corações, não vai adiantar muita coisa. Porque tem que ser as duas coisas. É a palavra do Senhor junto com a presença. Você pode pedir a presença do Espírito Santo e Ele vai te dar. Ele vai derramar na sua vida. Então, eu tomei a liberdade de chamá-los de amados. Aí vocês me perguntam, mas é tão carinhoso? Eu achei também, quando eu disse amados. Aí eu fui atrás da palavra amados, o que é que ela representa. Está lá em Salmos 127, 2. E antes, eu queria também honrar os nossos irmãos, servos do Senhor, que estão aqui nas quartas, que vão às sexta-feira e aos domingos estão aqui nos honrando por servir. O irmão Leonardo e outras pessoas aqui do louvor que estão aqui conosco também, o Mateus, que estão aqui contribuindo não para
para a igreja casa de oração, mas para o reino, contribuindo para o reino, que é isso, e que a gente precisa honrar quem merece. E eu queria honrar a vida de vocês que entendem o chamado de servo. E isso é maravilhoso. E eu estou aqui como um servo hoje, como servo em processo de transformação. E em Salmos 127:2, eu vou até ler aqui, pegar aqui uma colinha. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados ele dá o quanto dorme. Repetindo, conseguiram com tanto esforço aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, quando ele fala amados, eu vou completar já com outra passagem de Efésios 1:6. Se o irmão puder já colocar. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele quer chamar a gente de amado. Ele acha lindo quando ele chama alguém de amado. E quando eu chamo amado, é porque eu me sinto amado por ele. E eu quero que todos vocês se sintam amados da mesma forma como eu me sinto amado. Eu quero que todos sintam da mesma forma, porque eu coloquei isso aqui para ilustrar, mas para a gente ter a ciência, a noção de que quando nós somos amados, nós somos cuidados, nós somos aperfeiçoados, nós somos exortados. E se daqui para frente eu chamá-los de amados, você já entende que não é amado pelo Fernando, também por mim, mas pelo Senhor, tá bom? Vamos lá. Gente, quando eu vim para cá, eu não vim simplesmente contar a história do Fernando. Ou melhor, eu não vim contar uma simples história linda de Jesus, que ele tem várias histórias lindas de Jesus. Mas sim, o que ele está reescrevendo sobre a minha vida. Então hoje, se tornar uma história, ou melhor, isso hoje que eu estou falando para vocês, eu até comentei com o irmão Leonardo, o fato de eu estar aqui hoje, o Léo disse numa ministração que ele trouxe, que era um milagre, eu sou o segundo milagre, porque pelas minhas forças e a minha capacidade humana, eu jamais pensaria de um dia estar aqui. E se eu estou aqui é pela graça, pela misericórdia, pelo verdadeiro milagre do Senhor. Porque se eu trouxesse para a minha racionalidade, para aquilo que eu penso, eu não conseguiria transmitir para você nem 5 minutos do que eu quero falar hoje. É muito mais profundo, é muito mais sobrenatural, como vocês possam imaginar o fato de eu estar aqui. E eu vou mais, o fato de eu estar aqui hoje não é para engrandecimento próprio, não é para vaidade minha, não é para ver quantos views eu vou ter na internet, não é para dar glórias ao Fernando, nada. Senhor, tira tudo isso de mim, que a tua glória é para ti, que o que eu vier falar aqui é para ti. Nada, Senhor Deus, que eu vier comunicar, Senhor, a tua palavra, Senhor Deus, seja para usufruto meu, mas para tua honra e tua glória, Pai. E a primeira voz de comando que eu dou aqui essa noite, Pai, é que as portas do inferno não prevalecerão sobre esta casa, sobre esta igreja, Senhor. Porque eu sei que tem muito inimigo, tem muitas forças contrárias que me pediram de eu estar aqui hoje, falando, abrindo a minha boca. E quando eu aceitei o sim, eu disse: Senhor, eis-me aqui, me usa apenas como vaso, me usa como canal. Eu quero ser apenas um instrumento para estar aqui, para transbordar. É isso que eu peço essa noite, Pai. Quebra todas as castas diabólicas que estão sobre a minha vida, Pai. Sobre as setas do inimigo, Pai, que queiram tirar, Senhor Deus, toda essa comunicação do Teu Espírito sobre essa casa hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e oro desde já. Amém. Gente, quando a gente vai entendendo o agir de Deus,
o Espírito Santo vai te comunicando, a gente vai vendo como é simples o agir e a movimentação dele. E quando eu comecei a ver que as coisas do Senhor não são complicadas, pelo contrário, são muito mais fáceis do que que nós imaginamos. Nós é que temos a mania de querer complicar as coisas de Deus, né? E Deus disse assim: não se preocupa com o que tu vai falar, não se preocupa como tu vai se direcionar, como tu vai se mover. Abre só tua boca, deixa fluir, e que o resto é comigo. Eu disse: entendi. Agora dá lugar, como diz o meu amado pastor Lima, irmão, dá lugar hoje. E ele sabe que essa cadeira que eu estou olhando aqui para ele, que ele estava aqui, ele, a pastora Rose, tem um lugar no meu coração, porque não só o pastor Márcio, a pastora Regina, porque quando eu cheguei aqui eu tive muitos ensinamentos dele e da pastora Rose, e mais um casal que chegou agora por último também, que é o pastor Robson e a pastora Cláudia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês são e fazem parte do meu crescimento, da minha caminhada. E como foi que Deus trouxe essa palavra? O Espírito Santo diz assim: Fernando, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Eu disse: é só isso? É só isso, não precisa fazer mais nada. Pega um papel, uma caneta e começa a escrever. E eu, como eu tenho aprendido a ser obediente ao Senhor, eu disse: Senhor, vamos lá. Aí ele diz o seguinte: vai lá em Êxodo 4, do 10 ao 12, e começa a falar. Quando eu li essa passagem de Êxodo 4, eu disse: Senhor, meu Deus, que coisa linda a tua palavra. Aí eu, como diz o pastor Márcio, na mesma hora eu disse: eu tomei posse. Eu disse: é agora. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, quando recebeu o grande chamado de levar o povo cativo do Egito para Israel, ele disse: Senhor, eu, Moisés, será que eu tenho capacidade de tirar o povo daqui do Egito e levar até o Egito, tirar aqui do Egito e levar até Israel? Aí o Senhor disse: Moisés, vai lá para o próximo versículo, irmão, por favor. Pronto. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. É o próximo, irmão. Quando Moisés mostrou-se para o Senhor tão incapacitado, tão diminuído, demonstrando tanta fraqueza, tanto medo, por não se achar capaz de levar o povo e nem também de transmitir ao faraó uma voz de comando, aí Jesus disse o que para ele? Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Aí na mesma hora o Senhor deu para Moisés uma palavra que eu acredito, talvez até ainda um pouco receoso ou ainda com medo, ele disse: está certo, Senhor, se é o Senhor que está me dizendo, eu vou acatar. E no 12, que é o próximo, ele disse: agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Amados,
Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que diante de um filho acovardado, diante de um filho acuado, diante de um filho cheio de incertezas, de medo, ele disse assim: calma, filho, eu vou te colocar um irmão teu para falar por ti, para abrir a boca no teu lugar. Porque o Senhor, ele é tão, vocês têm noção assim, que ele disse assim: quem abre a boca, quem fecha a boca, quem dá direção, quem abre, quem fecha. Ele disse: mas mesmo assim, sem tu entender muito, eu ainda vou te dar uma ajuda. Eu vou colocar o teu irmão Arão para falar por ti. E ele disse assim: tá certo. Se o meu irmão for, tá tudo bem, e ele vai falar por mim. Então, quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a trazer para a minha realidade, o que eu estava vivendo, o que eu vivia. Gente, fazendo um comparativo com a vida de Moisés, eu era exatamente o que Moisés, quando chegou diante de Jesus, disse, né? Eu era essa pessoa acuada, medrosa, que não acreditava nem no que eu falava, não tinha esperança, não tinha nada. E quando eu peguei, li essa palavra e entendi o que verdadeiramente Deus faz na vida de qualquer ser humano, eu disse: Senhor, se tu fez com Moisés, tu pode fazer com qualquer um. Se tu deu um irmão para falar por ele, tu fala com qualquer um do mesmo jeito, irmão. E eu disse assim: é dessa palavra que eu vou dar o meu pontapé. É dessa palavra que eu vou dar o início na minha história. Porque quando a gente começa a entender que não é pela força do nosso braço, não é do nosso jeito, e sim pelo que o Senhor quer fazer, as coisas começam a acontecer. É tão natural, é tão mais simples, mas muitas vezes a gente quer usar a força, a gente quer usar da pior forma possível para se chegar ao Senhor. E o Senhor disse assim: filho, te acalma, fica em paz, que quem vai te direcionar sou eu. E essa palavra, quando eu li, a minha pupila começou a crescer de novo. Aí eu disse: Senhor, pode mandar. Nessa passagem, no versículo 10, que fala 10 ao 12, no 10, no 11 e no 12, se vocês quiserem ler depois, com calma, no versículo 10, ficou claro para mim um espírito de negação. Negação, porque quando Moisés chegou para diante de Deus, ele disse assim: mas Senhor, quem sou eu? Eu não tenho capacidade de abrir a boca, eu não tenho condições de falar. E aí eu comecei a ver, opa, tem espírito de negação, o diabo ali querendo tirar de Moisés toda a força dele, enfim, diminuir de qualquer jeito. Em seguida, veio um terceiro, no versículo 11, apareceu para mim o espírito de coragem, a obediência. Se você estiver acompanhando aí no telão, no versículo 11, fala de um espírito de coragem, que o Senhor encoraja o Moisés, trazendo para ele o irmão, que diz assim: não se preocupe, Moisés, eu vou colocar o Arão para falar por ti. E por último, vem um espírito de ordem, de envio, de segurança, que Deus disse assim: olha, é contigo, não te calas, não te amedronta. Então assim, a gente vê como o Senhor, Ele direciona. Como numa pequena passagem dessa, a gente vê a movimentação dos espíritos, tanto de um espírito maligno, digamos assim, porque naquele primeiro momento Moisés estava sob uma influência de uma negativa, de uma negação para ele mesmo, e Deus disse assim: cala a boca, Moisés, deixa comigo, que eu vou te dar todas as ferramentas para tu ir à frente. E aí eu pergunto para nós, né, para todos, qual dos três espíritos cada um de vocês se vê nesse contexto aqui dessa passagem? No espírito da negação,
no espírito de coragem e obediência, no espírito de envio, de ordem, de segurança. Pausem aí 30 segundos e perguntem para vocês mesmos o que é que vocês acham. Qual desses 3 espíritos vocês se enquadrariam aí nessa passagem? Porque para mim, no começo, eu não seria hipócrita para dizer para vocês que cheguei aqui com toda a coragem do mundo. De jeito nenhum. Eu cheguei aqui entendendo que se a gente não tiver no caminho do Senhor, não tiver deixando ser moldado, ser lapidado, ser amado, olha a palavra amado de novo, pelo Senhor, eu seria eternamente um Moisés da vida. Eu quero deixar claro, não querendo desmerecer o papel de Moisés, eu não estou querendo diminuir a pessoa de Moisés, pelo contrário, Moisés foi e será um grande homem, ele teve o seu papel na Bíblia, né, na história. Eu estou só levando o contexto do primeiro momento que o Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, é contigo. E Moisés refutou, Moisés ficou com o pezinho atrás, ficou temeroso. Então quando eu vi isso, eu disse assim: Senhor, eu entendi. Mas ao mesmo tempo o Senhor disse assim: Fernando, eu vou te dar estratégias, eu vou te dar pessoas, eu vou te dar ferramentas para tu avançar, para tu sair da tua negação, para tu sair daquela tua zoninha de conforto. E é isso que eu estou tentando fazer, irmãos. Não sei quanto tempo eu vou levar para chegar, e se eu vou chegar a Jerusalém. Eu estou indo. Deixar que o tempo é que vai dizer. Mas que esse confronto dessa pergunta que eu fiz, qual dos 3 espíritos, é para a gente meditar, é para a gente trazer para o nosso coração, porque muitas vezes nós somos paralisados, nós somos acuados pelo inimigo, e a gente precisa ter esse discernimento da palavra. Bem, dando continuidade, depois que eu comecei a entender quem estava verdadeiramente no comando, no governo, no controle sobre a minha vida, o Espírito Santo começou a virar algumas chaves em mim que estavam totalmente emperradas, danificadas e quebradas. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, foi algo tão tremendo, porque, como eu disse para vocês antes, não tive o menor esforço para trazer aqui a mensagem do Senhor para esse papel. Foi algo tão surpreendente para mim e tão gratificante receber do Senhor a mensagem que Ele quer transmitir, que eu disse: Senhor, que lindo é ouvir a Tua voz. Vocês não têm ideia, quando a gente é direcionar pelo Espírito, como as coisas são fáceis. A gente nem imagina que essa acessibilidade que Ele nos dá é algo muito simples, irmãos. É muito simples, a gente dificulta muito isso, a gente cria barreiras, a gente não deixa o Espírito Santo se revelar quem Ele é, o que Ele quer de cada um de nós. Então, eu comecei a detectar algumas palavras, algumas chaves que no decorrer, quando eu cheguei aqui, começaram a fazer sentidos, ou melhor, a fazer conexão com o Espírito Santo e com as viradas de chaves que Ele fez e está fazendo na minha vida até hoje. E quando é que realmente começou a virar a primeira chave na minha vida? Para quem não sabe,
eu sou fruto, como já disse para o Léo, de milagre. Sou fruto de oração. Eu sou fruto de quarta-feira, de estar aqui com os amados irmãos, um intercedendo pela vida dos outros, chorando, se alegrando. E num determinado dia, quando eu entendi uma mensagem de uma pessoa, eu não vou dar nomes, só digo que é uma pessoa muito usada por Deus, é uma profeta do Senhor, que o Senhor use e continue usando para a honra e glória dEle, sempre para Ele e nunca para nós. Disse assim: Fernando, a tua vida, espiritualmente falando, já está morta. Tu morreu. E já fede, já está com mau cheiro. E ainda passou na tua mente espírito de suicídio. Quando eu recebi essa mensagem, eu disse: Senhor, muito obrigado por estar usando pessoas para chegar até a minha vida e comunicar algo. E eu estive lá na casa do meu irmão, o Fred. Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele está em coração, eu sei disso, orando pela minha vida, orando por cada um de vocês aqui. E eu louvo a Deus também pela vida dele, porque se tem também uma pessoa que está me ajudando nessa caminhada, é ele e a Aline, aquela família tão abençoada. E eu louvo a Deus pela vida dele. E antes que eu me esqueça, eu já ia dando aqui uma falha grande. Quero dizer que a pessoa que está aqui na frente também deve muito àquela pessoa ali, a minha esposa. Eu honro a tua vida, porque se não fosse você estando comigo também, eu nem sei o que seria de mim. Obrigado, viu? Te amo. Enfim, quando eu cheguei aqui, irmãos, aliás, eu estava lá no Fred e eu disse: irmão, eu não aceito esse final de vida, ou seja, eu não aceito. De cara eu repreendo esse espírito de suicídio, eu repreendo esse espírito de morte, eu repreendo o que foi dito sobre a minha vida, e eu vou mudar a história. Eu não, o Senhor vai mudar a minha história. Eu disse: não tem outro jeito a fazer se não for aos pés do Senhor. E eu vim para cá numa quarta-feira. Quando eu aqui cheguei, quando eu botei o pé lá fora, eu não me sentia nem digno de entrar aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja. Acho que o pastor Márcio lembra que eu disse: eu primeiro preciso entender o porquê de eu vir para cá e de eu sentar aqui como vocês estão sentados, para fazer sentido eu estar aqui. Quando eu cheguei aqui na quarta-feira, que eu sentei aqui nessa cadeira, onde está a minha irmã, e eu vi aquela movimentação aqui, de pessoas com os braços adorando o Senhor, levantando as mãos para cima, eu disse: Senhor, eu quero estar nessa mesma sinergia, quero estar nessa mesma frequência do Teu Espírito aqui. Se for para eu estar aqui, sentado, com a mente vazia, com o coração vazio, eu vou me embora. Mas isso não era eu, isso aí era o Espírito da negativa de Moisés, vindo aqui à minha cabeça dizendo: vai, te levanta e vai-se embora. Tu não é nem para estar aqui. E eu peguei e me levantei. Quando eu estava em direção à saída, aí tinha uma irmã, que amo muito também, a irmã Evanda, ali atrás, no cantinho dela, como ela tem um cantinho ali, perto do irmão Mateus, com a mão para cima, adorando o Senhor. Amados, quando eu vi aquela cena, algo me paralisou. Eu disse: eu não vou sair daqui.
Olha o cuidado de Deus já começando desde daquele dia, sem eu nem ter noção, nem conhecimento do que Deus estava preparando. E eu voltei de novo, sentei e fiquei vazio do mesmo jeito. E isso eu repeti por 3 vezes. Na terceira vez, eu disse, fui lá, peguei um copo d'água, voltei e sentei, fiquei bebendo água e eu disse, olha, Senhor, se for para eu estar aqui na tua casa hoje, faz algo sobrenatural na minha vida. Irmãos, o Senhor não gosta de... Às vezes Ele quer que a gente confronte mesmo. Ele quer que às vezes a gente dê uma cutucada nele. E a gente precisa ter um pouco de ousadia. E eu disse assim, Senhor, se é para eu estar aqui, faz o teu sobrenatural na minha vida. Irmãos, eu me lembro, eu estava aqui, o pastor Lima disse assim, vamos fazer aqui uma roda, um círculo. Aí cada um começou aqui um orando. Quando chegou em mim, eu estava sentado desse jeito. Aí eu disse, olha, aí veio de novo aquela vozinha negativa. Eu disse, olha, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, mas se é para eu estar aqui, vai acontecer, eu creio que vai acontecer algo sobrenatural. E eu falei com tanta assim, força, com tanta fé, saiu um negócio de dentro de mim tão forte, que irmãos, quando eu saí dessa posição e que eu me ajoelhei, que eu virei em reverência ao Senhor, que eu fiquei de joelhos no chão e virei de costas, aí, pum, aí o Espírito Santo disse assim, deixa que agora é comigo. Agora tu vai receber a primeira chave da tua vida. E desde esse dia em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Até alguns pastores diziam assim, irmão, tu tem condição de voltar, irmão, para casa? O pastor Robson dizia assim, irmão, tu tem condição de voltar? Porque eu estava inebriado, eu estava tomado pelo Espírito. Era algo que eu não conseguia nem descrever naquele instante, porque quando você está sobre o Espírito Santo, cada pessoa tem a sua sensação, tem o seu modo de agir, enfim, eu não quero nem ter esse detalhe, mas eu quero dizer que essa primeira chave foi virada. O Espírito Santo deu o primeiro start na minha vida. E desde esse dia em diante, que para que todos saibam, isso aconteceu no dia 31, no 31 de agosto do ano passado. E eu comecei a entender que eu não estava mais só, que eu tinha alguém comigo, eu tinha alguém que poderia me consolar, que poderia conversar como um bom amigo, porque o Espírito Santo, a gente tem que dizer assim, tu és o meu amigo. Vem, cria intimidade, a gente tem que criar. Ele disse assim, eu estou tão perto de vocês, mas vocês me colocam tão longe, vocês me distanciam, por que vocês não querem eu perto de vocês? E quando eu entendi isso, meus amados, vocês não têm ideia da diferença que isso faz na vida de um ser humano. Eu lembro o pastor Robson dizendo assim, irmão, às vezes eu saía, quando terminava o culto, o pastor Robson dizia assim, a gente trocava algumas ideias ali fora, que era a hora que eu tinha para conversar com ele. Esse irmão, eu tomando banho, eu ouvia a voz do Senhor, o Espírito Santo comunicava comigo, eu no chuveiro, lavando a cabeça, e o Espírito Santo falando comigo, que coisa tremenda. Aí eu disse, pastor, eu quero viver isso, eu quero ver, eu quero sentir isso que o Senhor está me falando, essa comunicação, essa movimentação, eu quero viver. E agora, aí eu me lembrei, eu disse, ai Senhor, como tu és lindo. Eu disse para a Poliana, que por diversas vezes, eu no carro dirigindo,
com pessoas atrás, passageiros atrás, e eu chorando. E eu chorando, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? E eu disse, calma, sou eu, teu Espírito Santo está contigo. Eu escovando os dentes, e eu chorando. Eu teve um dia que eu não parava de chorar, eu escovando os dentes. E eu escovando os dentes, disse, para de chorar que eu termino de escovar teus dentes. E eu disse assim, o que é que está acontecendo comigo? Então, quando você começa a entender, e por último foi agora, eu comecei a chorar, copiosamente dentro do carro. Eu tive que parar o carro porque eu não aguentava mais. Eu disse, Senhor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que Tu quer, Senhor. Continua só se comunicando. Tu tens liberdade, Senhor, na minha vida. E eu creio que na vida de todos nós, Ele quer liberdade. Ele precisa dessa intimidade. Ele quer que vocês e nós só abramos o nosso coração. Ele quer só um lugarzinho, um acesso. Quando Ele acessa, a tua vida não é mais a mesma. Porque assim a gente tem que entender que essa acessibilidade todos nós temos. Não é mérito do Fernando, não é mérito do pastor, não é mérito de fulano, é de todos nós, porque quando Ele já escolheu, quando Ele disse que tu é filho, Ele já te adotou, Ele já selou em ti o Espírito dEle, já tem um carimbo no coração de cada um de nós, não tem o porquê da gente se esconder. Quem se esconde, ele vai e acha. Ele acha onde você se esconder, ele vai lá e te acha. É simples, irmãos. Depois disso, eu separei. Amados, se eu estiver devagar ou correndo, ou se eu estiver apressado, vocês façam assim com a mão ou assim, façam assim, dá um like ou dislike, eu vou entendendo aqui na linguagem dos sinais. É porque eu não cronometrei a pregação. Eu disse, Senhor, do começo ao fim o Senhor vai conduzir. Se for do teu jeito, e é para ser do teu jeito, é o Senhor que vai dizer o tempo que eu vou levar, o que eu vou pular, o que eu vou filtrar, porque muita coisa que eu já vi, que eu já passei por cima, que eu disse que não é para dizer não. Psst, fica calado aí. Então, algumas palavras que eu entendo que estão fazendo eu virar a chave, a minha chave. Se alguém se identificar com alguma dessas palavras, glória a Deus. Tá? Não existe aqui uma hierarquia, não existe aqui, a primeira é essa, a segunda é essa, não. Eu fui colocando aquilo que o Espírito Santo foi me dizendo, vai, escreve isso aqui, vai escrevendo. E a primeira foi posse. Eu disse, palavra posse. Vocês já devem ter escutado aqui o pastor Márcio dizer uma coisa, tome posse dessa palavra, tome posse dessa palavra. Aí eu disse, faz muito sentido para a minha vida essa palavra posse, porque quando você se apodera, inclusive tem aqui o significado, posse, no dicionário diz, ato ou efeito de se apossar de alguma coisa. Então quando você se apossa da palavra de Deus, você ganha já a autoridade, você já tem sobre você o amor de Deus, você já tem a palavra. Então quando o pastor dizia assim, irmão, toma posse, a gente tem que se apoderar da palavra. A gente tem que entender que se a gente não se apossar daquilo que é bom, a gente não vai deixar passar entre os dedos, vai sair, então a gente tem que se apoderar. Então isso para mim, quando eu comecei a entender, Fernando, toma posse, vai entendendo, vai desmistificando essa palavra. Outra foi ousadia. Alguém que tem ousadia é corajoso. Vocês podem estar imaginando, que coragem é essa? Tu tá aí em cima aí e tal. É exatamente isso, uma coisa vai sendo ligada à outra. Tomei posse da ousadia de Deus. Então quando Deus te dá coragem, como diz aqui o significado, Ele te dá ousadia, Ele te dá intrepidez, Ele te dá coisas que tu
é isso mesmo que está acontecendo? Sou eu que estou falando? Sou eu que estou aqui em cima? Então é isso que a gente tem que tomar posse, ser ousados. Outra aqui, perseverança, de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Irmãos, eu sempre digo, quem persevera na palavra do Senhor, nos propósitos do Senhor, o Senhor vai trazer grandes colheitas. O Senhor vai te dar o teu galardão. O Senhor vai te dar, vai realizar as tuas promessas. Porque, claro, não é as tuas promessas, as promessas dele para você, para a sua vida. Então, se perseverar, não importa o tempo, não se apresse, não importa o tempo. É o Senhor que diz: filho, persevera, tenha coragem, persevere. Outra palavra, oportunidade. Até mencionei sexta-feira lá no Comunhão em Mesa, não sei se vocês lembram, quem esteve lá, essa palavra oportunidade. Quando a gente recebe a oportunidade, qual seja ela, mas eu vou dizer aqui, oportunidade favorável para a realização de algo. Quando você recebe essa oportunidade, agarre-a. Irmão, independe do contexto. É oportunidade de trabalho, agarre-a. É oportunidade de falar alguma coisa para alguém, agarre. Quando eu saio de casa, eu falei até uma vez para o meu irmão aqui, Xará, Fernando, uma vez lá no Comunhão em Mesa, eu tive um pequeno diálogozinho com o irmão. Eu disse: irmão, uma coisa que eu sempre peço quando eu estou no carro, eu digo, sabe o quê? Senhor, me dá a oportunidade hoje para eu falar, porque se alguém entrar aqui dentro desse carro, eu só preciso de oportunidade. E essa palavra, ela tem tomado força, ela tem tomado lugar na minha vida. E as coisas acontecem, quando você pede, a oportunidade aparece, mas peça com convicção. Outra que eu coloquei aqui, intensidade. Intensidade é que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor. Irmãos, eu tenho vivido uma intensidade com o Senhor. Se não for na intensidade, eu não consigo trabalhar no 110. Hoje com o Senhor eu trabalho no 220, no 300. Tem que ser assim, porque se você não tiver intensidade com o Senhor, você não vai a lugar nenhum. Porque eu tenho entendido que quando a gente está perto de pessoas que têm uma intensidade, uma chama, e que você quer também continuar nessa mesma força, nessa mesma intensidade, chega perto daquele irmão. Quando você vê alguém intenso, principalmente no Senhor, é claro, chegue perto daquele irmão, fique ao lado dele, fique na sombra dele, onde ele for, caminhe com ele, irmão, seja intenso, porque é o que Deus quer de nós, que nós sejamos intensos com ele. Outra, falei, obediência, ato ou efeito de obedecer. Pastor Márcio disse assim: Fernando, tem uma palavra que eu quero que você traga, a próxima pessoa a falar é você. Eu disse: amém. Eu fui obediente, mesmo sem entender o que viria, mesmo sem saber o contexto, sem saber como é que ia ser. Eu disse: obedeço. Eu disse só amém. E eu tenho tentado obedecer. Irmão, eu não tenho ainda tudo que eu falei aqui, não é o 100% ainda que eu estou vivendo, mas eu estou procurando. Eu estou tentando cada vez mais subir os degrauzinhos da escada. É isso que eu estou buscando. Longe de mim de querer dizer que eu já vivo isso aqui na plenitude, que eu já vivo isso aqui no 100%. Eu estou num trabalho de construção. Eu estou aprendendo cada dia. Na Bíblia fala lá em Provérbios que a gente tem que aprender a ouvir os conselhos, que diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então, quando você busca a sabedoria do Senhor, ela vem, ela chega. Aí o Senhor disse assim: filho, mostra que tu precisa ser servo. Me deu essa palavra, servir.
Quando a gente serve, que é o que o irmão Leonardo está fazendo, como as pessoas que estão aqui no louvor servindo, às vezes eu estou ali fora recebendo os irmãos no serviço de acolhimento e de outras coisas que me mandam fazer. Eu não faço porque eu estou fazendo para agradar o pastor Márcio, a pastora Regina, não, irmãos. Eu estou fazendo porque o Senhor, quando disse para os seus discípulos, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele já deu de cara para nós uma grande lição: sirva. Se você não encontra no louvor, sirva de alguma forma, sirva, venha varrer a igreja, venha receber os irmãos ali fora com um abraço, a gente precisa de professoras ali em cima para estar com as nossas crianças. É uma área muito ampla, é diversa a forma de você servir. Sirva de alguma forma, ou com seus recursos, sirva de alguma forma. Essa palavra servir é algo que eu trouxe para a minha vida. Outra palavra, gratidão. Gratidão. Uma vez eu vi o pastor Márcio ministrando há um tempo atrás. Ele falou sobre gratidão e algumas outras coisas mais. Vocês sabiam que a palavra gratidão é o maior antídoto para a tristeza? Quando a gente é grato por alguma coisa que alguém faz, independente do que seja, se alguém chega para você e abençoa a tua vida, ou se alguém te diz uma palavra, ou alguém empresta um carro, alguém te dá as chaves, e você agradece, é um ato muito lindo. Você reconhecer aquilo, e não só lindo, o Senhor se agrada quando a gente é grato. Ele se agrada quando a gente reconhece a palavra gratidão. Gente, a gente tem que ser grato por tudo, não é só porque você hoje foi abençoado com um recurso, é com as pequenas coisas. São coisas às vezes passa às vezes até desapercebido, que a gente deixa de agradecer. Então, essa palavra também ela está dentro do meu contexto. Outra, humildade. Reconhecer suas limitações, ser modesto, ser simples. Eita, mas simplicidade, humildade é uma coisa que a gente precisa ter muita espiritualidade, a gente precisa deixar aquilo que ainda tenta contaminar-nos, que nos deixa frágil diante de tudo isso, né? Porque você ser um coração humilde, simples, em meio a tudo que você vive hoje nessa sociedade tão cheia de precisa disso, precisa daquilo, precisa ter isso, precisa ter aquilo, você acaba às vezes perdendo um pouco dessa simplicidade, dessa humildade. Mas eu tenho buscado, eu tenho tentado deixar essas coisas mundanas, deixar essas coisas que muitas vezes nos atrai, e tentando substituir pelas coisas do Senhor, que isso sim é que faz sentido, que tem muito mais a gente a ganhar com as coisas do Senhor do que com as coisas do mundo. Está terminando. Outra palavra que eu não poderia deixar de mencionar, que é a palavra amar. Amar é uma palavra muito forte. No dicionário fala que demonstrar amor por alguém. Eu tenho pedido ao Senhor que quando eu olhar para alguém, eu olhe com os olhos dele, mas não olhe com os olhares de comparação, eu não olhe com o olhar de querer julgar, que eu não olhe com meu irmão ou com minha irmã com o olhar de julgamento. E com essa palavra amar, eu disse: Senhor, eu quero amar como o Senhor amou. Inclusive ele diz lá em Mateus 22, 37, que esse é o primeiro mandamento dele, que ele diz assim: amarás ao Senhor
teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando ele fala aqui, amarás o Senhor, teu Deus, de todo, essa palavra de todo, ele não está restringindo, é só pela metade, não. É todo. Quando ele fala todo, é no sentido amplo. Não é algo que tem que ser só um pouquinho, não. É todo. Quando ele diz todo, é você se despedir de você e abraçar alguém de uma forma que você diz assim, mas eu queria abraçar só aqui, só essa coisinha aqui, só um pouquinho aqui do ombro. Não é todo. Então, esse amar é muito maior do que a gente pode imaginar. E ele diz assim, lá no versículo 22, no 37, foi o que eu li, e no 22, 39, que é digamos assim, é um segundo mais, ou não vou dizer que seria mais importante, mas ele diz assim, já está aí? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Será que eu sou capaz de amar a meu irmão, a um próximo, como eu amo a mim mesmo? Será que a gente parou para pensar que amar alguém como você ama a si mesmo, você teria essa comparação? Você conseguiria fazer assim, eu vou amar aquele meu irmão, mas eu não gosto muito dele, ele é cheio de coisa, é rancoroso, é um cara chato. Mas a Bíblia está dizendo que ame o seu próximo, não interessa como ele é, do jeito que ele vem, do jeito que ele está, se ele fede, se ele abre a boca para falar besteira. Ame o seu próximo, está aí, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Enfim, depois de todas essas palavras que eu mencionei, eu comecei a exercitar de fato, porque falar é muito fácil. Falar, você verbalizar as coisas para as pessoas é fácil. Agora, coloque-as em prática. Vá na prática. E é isso que eu estou fazendo. Comecei a exercitar, comecei a praticar. E aí volta o Espírito Santo e diz: tu está praticando, tu tá exercitando o que eu estou querendo de ti. Então deixa que eu vou começar a guiar a tua vida. Eu vou começar a te direcionar. Aí eu disse, mas onde é que eu encontro isso? Onde é que está lá na Bíblia? Que fala que o Espírito Santo, ele guia, que ele dá direção, que ele consola, que ele ama. Onde é que está isso? Aí se vocês forem lá para Romanos 8,14, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Alguém aí também é? Amém. Vou repetir. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisa eu falar mais? E onde eu tenho essa ratificação dessa palavra? Onde é que eu encontro aquilo que eu acabei de dizer aqui? Onde é que eu dou continuidade a esse contexto, né? Que todos são filhos de Deus. Se continuando também em Romanos 8, vai lá para o Romanos 8,16, para o versículo 16, pula 2 versículos. O próprio Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está ratificando o que eu acabei de dizer em Romanos 8,14. Então, quando a gente começa a entender as palavras,
e ver que a palavra de Deus, ela tem resposta, ela faz sentido para muitas coisas, não é só para muitas coisas, para tudo, ela faz sentido, mas a gente tem que conhecer a palavra. Eu volto a dizer, gente, a gente viver o sobrenatural de Deus é maravilhoso, vocês não têm ideia, a gente está nesse universo do sobrenatural, é muito lindo, mas se a gente não se deleitar na palavra, não adianta, porque não faz sentido. Tem que ver essa conexão, tem que ter a palavra, e que as outras coisas vão acontecendo no tempo certo, da maneira certa, do jeito que é para ser. Não há porquê da gente querer uma palavra que eu escutei, que eu achei fantástico, uma frase, que não adianta você querer viver o ordinário. Se você está vivendo o ordinário de Deus e quer viver o... Não, peraí, deixa eu pegar aqui, porque está aqui, me fugiu agora aqui. Está aqui, ó. Amém. Quando você sai do ordinário para o extraordinário de Deus, o sobrenatural dele se manifesta. É nesse contexto que eu queria dizer aqui. A gente às vezes vive uma vida ordinária, né? Assim, vivendo uma vida sem o propósito de Deus, e a gente quer estar todo tempo no sobrenatural, mas chega a ser incongruente, chega a ser, não tem nada a ver. Você vive uma vida que não é a tua vida, você vive uma vida que não condiz com aquilo que tu se movimenta, e você ainda quer ter o sobrenatural de Deus na tua vida. Isso aí não faz sentido, né? Então, a gente tem que verdadeiramente fazer as duas coisas, né? Ter a palavra de Deus, como eu falei, né? Fincada em nosso coração, e o sobrenatural dele vai vir, vai acontecer, de forma tão natural, tão leve. Não há o porquê da gente criar tanto anseio, não que isso seja ilegítimo, não é ilegítimo, pelo contrário, até na palavra de Deus diz que busquemos sim os dons do Espírito. Está lá na Bíblia, diz que a gente tem que buscar os dons do Espírito, mas diz assim, que nós busquemos com zelo, porque se a gente não zelar pelos dons do Espírito, muitas vezes a gente cai na vaidade, a gente cai na soberba, a gente acaba deixando aquilo que o Senhor nos dá como um presente, tornar até algo perigoso nas tuas mãos, se você não tiver esse discernimento, essa sabedoria. E o que eu tenho buscado é isso, é me aprimorar na palavra de Deus, é viver um dia de cada vez, lutar e dar vitórias ao Senhor pelo hoje, porque amanhã ninguém sabe, ninguém está adiante, é o Senhor que está à nossa frente. E eu tenho vivido isso todo dia, é tentar viver um dia de cada vez, e por aí vai. Amados, tem uma palavra, uma frase que o Espírito Santo me deu, que quando eu terminei, eu disse assim: meu Deus, eu não acredito, não. Precisamos construir dentro de nós ambientes favoráveis e receptivos para que o Espírito Santo encontre em nossos corações um lugar permanente. Vou repetir. Precisamos construir dentro de nós ambientes favoráveis e receptivos
para que o Espírito Santo encontre em nossos corações um lugar permanente. Um lugar permanente é o que Ele quer nas nossas vidas. Ele não quer ser só transitório. Ele não quer ser só passageiro, como um vento que passa e se perde. Ele quer que nós estejamos com Ele 24 horas. É um Deus que não dorme. A gente dorme, mas Ele está trabalhando. A gente pensa que não, mas o Senhor está movimentando. Existe um movimentar do Senhor nas nossas vidas que a gente nem tem ideia. Quando a gente está ali dormindo, vocês nem têm nem noção de que existe forças do Espírito Santo sobre nós, agindo, interagindo com a gente. E aí quando vem as revelações em sonho, aí a gente diz assim, mas eu sonhei isso. Não foi o Espírito Santo que te deu o sonho. Foi Ele que te fez acordar na noite. Foi Ele que diz assim, filho, levanta, cai de joelho essa noite. Ora, vai lá, intercede por alguém, fala por alguém. E isso é tão maravilhoso que vocês não têm ideia. 4 horas da manhã tu está se levantando. Aí o que é que eu estou fazendo acordado a uma hora dessa? Não, peraí. Se alguém caiu da cama, tem um sentido. Tu não caiu da cama porque tu não estava tendo insônia, não. É porque o Espírito diz assim, filho, entende? Eu estou te acordando. Eu estou precisando ter aqui um papinho aqui contigo. Mas é uma intimidadezinha de pai para filho. Ó. Pai para filho. Vamos conversar um pouquinho? Não interessa se vai 4, 5 horas, até 6 horas da manhã. Não, ele deixa ele conversar contigo. A coisa mais linda é você ter isso. Vocês não têm ideia. É tu acordar de madrugada e dizer assim, vamos conversar? Isso é tremendo. Isso é tremendo. E estou terminando. Eu estou falando muito não sei se vocês têm observado. Estou falando muito sobre o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Ele é meu amigo. Hoje sem ele, faz nem sentido eu estar aqui. E a gente tem que, não querendo discutir teologia com ninguém, porque eu sei que aqui tem doutores, tem teólogos, tem mestres. Eu não estou aqui querendo discutir nada disso, mas eu fui por curiosidade, por vontade mesmo de querer aprender um pouquinho mais. Eu fui tentar um pouquinho entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo, ele está no contexto de uma trindade, onde tem o Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Nessa trindade, não necessariamente vai ter um grau de importância. Primeiro é Deus, segundo Jesus, e trindade, e o Espírito Santo que está lá como terceiro é o mais insignificante. Todos três, nós estamos falando da mesma pessoa. É só a título da gente entender um pouquinho de cada um, né? Todos três se resumem num só, é Deus. Fácil assim, né? Mas é um nome bonito, Santíssima Trindade. Aí a gente começa a fantasiar as coisas. É isso, é aquilo. Não. É Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Que quando Deus entregou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, pela minha vida, pela vida de todos vocês aqui, Ele esteve aqui conosco. Ele se fez gente, caminhou entre nós, fez curas, fez milagres, fez muita coisa bonita. E Ele foi chamado novamente para estar à direita do Deus Pai. E aí quem ficou com a gente? Deus Espírito. O Senhor enviou o Espírito dele para que estivesse aqui conosco, para a gente não ficar desguarnecido, ou seja, para a gente ter alguém por nós, porque o Pai está lá em cima, Jesus também já foi, e agora? Aí Ele disse assim, vou mandar o Espírito Santo. Então eu tive só essa vontade de conhecer um pouquinho mais e trazer. Eu achei muito bacana isso. E quando eu falei que os três são um, e que
e que o Espírito Santo também realiza obras, realiza feitos que somente Deus pode fazer, aí eu disse assim, bem, agora pegou. Tu tem que dizer, porque se tu diz que o Espírito Santo faz obras, faz isso, faz aquilo, exemplifica, traz aqui exemplos aqui pra gente. Aí eu fui lá para Gênesis 1, 2, para vocês entenderem. Gênesis 1, 2. O Espírito Santo criou os céus e a terra. Ele criou o céu e a terra. Entende? O Espírito Santo criou. Então, não foi o Deus Pai, nem Jesus, o Espírito Santo. Por isso, quando eu digo que os três seria um só, ele teve essa prerrogativa, digamos assim, se eu poderia colocar, de criar os céus e a terra. Vamos lá para Jó 26, 13. Jó 26, 13. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Está falando novamente aqui, ó, que ele soprou o céu e aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Então ele está fazendo, ele não está se omitindo de nada, ele está cumprindo, ele está fazendo coisas que Deus faria também, é claro, né? Eu vou tentar um pouco correr, porque eu sei que já está chegando aqui a hora. Irmãos, agora em João 3, eu queria pedir um pouquinho da paciência de vocês e eu sei que vocês já estão querendo aí ir embora, mas eu não queria deixar, eu já estou aqui na última parte, eu não queria deixar isso aqui para um segundo momento. Quem quiser, se tiver algum compromisso, quiser ir embora, eu vou entender, não vou ficar chateado com ninguém, mas eu queria continuar com vocês aqui até o final, para a gente não deixar isso aqui para um segundo momento. 3, João 3, dá para passar aí, irmão? João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, Senhor. João 3, eu queria agora, dá para passar, irmão, lá o videozinho? Aí por favor, irmão, apaga aí as luzes, né? Eu trouxe aqui um vídeo que quando eu vi esse vídeo, eu disse, Senhor, que coisa tremenda. Eu precisava trazer. É um videozinho rápido. Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria quando fez. Eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão?
Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer, uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do Espírito. O Espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o Espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Parã? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado. Mas quem não acredita já está condenado. Amém.
Irmãos, esse vídeo para mim é tremendo. Resume só tudo que eu falei. Ele fala aqui sobre pecados, sobre você nascer de novo. E depois, se vocês quiserem ter um tempo para assistir, porque aí foi meio que um resumo desse vídeo. É muito forte, eu disse eu tenho que levar, porque tem palavras ali que eu creio que vai falar o coração. E por fim, eu deixei essa palavra por último. Eu já tinha mencionado aquelas outras, já tinha falado, e essa que eu deixei aqui foi propositadamente. A palavra é arrependimento. Essa palavra, ela no nosso dicionário, ela é dita como pesar, como lamentação pelo mal cometido, contrição. E ela é de uma origem, o arrependimento, ela é de uma origem grega. Ela vem do grego, ela se origina do grego. E eu via muito algumas pessoas falarem sobre metanoia. E eu disse, rapaz, o que é isso? Metanoia. Que palavra é essa? Achava bonita, aí eu disse, não vou saber o que é. Quer dizer conversão, tanto espiritual, bem como intelectual, mudança de direção, de mente, atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente conotando uma evolução. O que Deus mais ama no filho é quando verdadeiramente ele se arrepende. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da tua indisciplina, não importa o tamanho do teu erro. Deus, ele é justo, ele é amável, ele é soberano, ele é o justo juiz. Não cabe ninguém aqui condenar. Mas quando você chega diante de alguém, diante de uma liderança sua, ou de um irmão que você tenha liberdade, e que você diz, amado, eu cometi isso, cometi esse erro, que você abre o teu coração, que você externa aquilo que está sendo pesado para ti. Você não tem ideia de quanto Deus se agrada disso. Um coração arrependido é um coração valioso, é um coração que Deus ama quando Ele vê alguém chorando diante dele, de lágrimas ali, de joelho ou em pé, a forma que for, mas se ele sente que é do teu coração, o verdadeiro arrependimento, ele te recebe de qualquer jeito. É nos pedacinhos que a pessoa se encontra, ele vai ali ligando, ele vai juntando, ele vai colando. Se a pessoa chegou aqui com um estado de depressão, ele muda a mente, porque ele diz aqui, mudança de direção, de mente. Então, as atitudes, é tudo. É impressionante que essa palavra arrependimento, quando você verbaliza, quando você bota para fora, diga assim, eu estou precisando disso, eu sou isso, eu não sou melhor, eu preciso me arrepender. Aí o Senhor disse assim, pronto, agora tu está entendendo. Era só isso. Porque se a gente continuar vivendo essas vidas de hipocrisia que muita gente vive, eu mesmo vivi por muito tempo tentando dar satisfações da minha vida para os outros, para dizer que eu era isso, que eu não era nada. Eu preciso ficar dizendo, fulano, eu sou crente, eu sou evangélico, mas para dar satisfação para os outros. A gente tem que aprender, gente. A nossa satisfação não é para ninguém, é para Deus. Ele é quem conhece, Ele é quem sonda teu coração, Ele é quem te diz que é filho amado. A gente tem que parar de sair
dessa mesmice, deixar as religiosidades e as crenças humanas de lado, porque se a gente ficar todo tempo atrelado a isso, essas religiosidades a que os homens falam, a gente não vai ver a Cristo, a gente não vai ver a face de Cristo. Vocês têm ideias? A coisa mais linda que eu vi, quando Natanael achava que Deus não estava sobre ele, que o Natanael orando debaixo de um pé de figueira, e ali rasgando o coração diante de Deus: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero te ver, eu quero te conhecer. E Natanael não viu nada. Aí Natanael disse assim: bem, o Senhor não me escuta, o Senhor não está comigo, não me vê, não está ouvindo o meu clamor, a minha oração. Quando Jesus teve um encontro com Natanael, que o Filipe apresentou Natanael a Jesus, simplesmente Jesus olhou para ele e disse assim: meus olhos estavam sobre você debaixo daquela figueira, eu te via, eu estava olhando para ti, eu estava te vendo. Então não pense que os olhos de Jesus não estão sobre nós, e sim, Ele está sobre nós. É no quarto, é no escondido, é no teu secreto, é dentro do teu carro, aonde você for, tem os olhos do Senhor sobre a sua vida. Então, amados, a gente tem que ter em mente uma coisa: a gente tem que valorizar as pequenas conquistas que Deus está fazendo na nossa vida. Valorize as pequenas conquistas, porque um dia Ele vai torná-las grandes, Ele vai torná-las imensas, vocês não têm noção. É tanta coisa que eu queria falar aqui, mas eu tô abreviando aqui. Amados, eu quero agradecer primeiro ao Senhor. Já chegamos ao nosso fim.